Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 287 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estamos aqui no Vocari, despertando vocações, descobrindo, confirmando cada vez mais a nossa. E recebo aqui de novo com a gente no nosso projeto aqui de conversar com tanta gente interessante. Começo por um dos mais interessantes, Simval Júnior do Expresso Ação. É isso aí, a gente continua aqui no Vocari. Muito prazer conversando com tanta gente que descobriu a vocação, gente que tá fazendo muita diferença. E um deles que tá com a gente aqui é o Cassiano. Cassiano tá conhecido, né, do podcast. Volta, né? de vez em quando só pra não perder o bonequinho que ele tem lá no site, que é a caricatura dele. É verdade, o meu hominho lá. Tem que administrar Avatar. Isso. É. Na verdade, gente, minha pouca participação no podcast é porque o Paulinho não me chama mais, não é porque... Não, porque no começo, né, no começo tinha pouca gente, assim, agora não, agora ele grava com todo mundo, então aí não precisa. É porque o Cassiano é presidente de 15 organizações do Brasil, não tem tempo pra nada. O cara não me chama mais. Vive em Brasília. Mas, gente, prazer estar aqui com vocês de novo. E agora estamos aqui com um convidado muito ilustre e a gente estava preocupado se ia ter tempo para fazer essa gravação com ele. Como vocês sabem, nós estamos no Vocari. O Vocari acontece na Unicesumar, que é uma universidade aqui em Maringá, no estado do Paraná. E a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas, assim, acho que o nosso foco até maior seria no professor Wilson, né, que é o reitor da Unicesumar e que é o nosso convidado. E eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar para o pessoal e a gente entrar nos assuntos aí que importam. Olá, ouvintes. Vou ter que fazer um pouco igual o Paulinho. Aqui, fiquei todo entusiasmado. Afinal, ele é um homem de comunicação, vocês, né? E a gente também faz um meio de campo aqui, da educação. E também, educação é, sobretudo, comunicação, né? Mas me chamo Wilson Matos, fundei essa instituição, a Unicesumar, em 1990. Comecei com 2 cursos, 180 alunos, e hoje nós temos 72 mil alunos. 72 mil? Somos a 15ª maior universidade do Brasil. Nós temos alunos de 19 países estudando aqui. Que cruzaram continentes, cruzaram oceanos e aqui chegaram para fazer o seu curso superior. Isso para nós é uma grande alegria, uma grande responsabilidade ao mesmo tempo. Temos alunos de todos os estados brasileiros, de mais de 3 mil cidades que vieram para cá. É claro que nós temos o ensino à distância também, né? Nos 72 mil, nós temos próximo de 20 mil que frequentam o campus aqui e o restante estão espalhados nos nossos polos de ensino à distância. Muito bom. Fica a dica, esposinha. Fica a dica, esposinho. Fica a dica meio afônico, com essa voz mais interessante aos seus ouvidos. É a voz do Rádio Amor. Tem que ter essa voz no Dia dos Namorados. Voz de rádio AM. Se bem que tá chegando Dia dos Namorados nos Estados Unidos, não é bom? Mas enfim, fica a dica. Fica a dica e a gente tem a alegria de recomendar uma grata surpresa que recebemos aqui da BV Books. Não que os outros não tenham sido livros também surpreendentes, mas a gente quer indicar um livro que mexeu muito com a gente, mexeu muito com o nosso coração e nos ajudou a entender algumas coisas que às vezes ficam um pouco de lado na nossa caminhada cristã. Isso! O nome do livro é... O Resto do Evangelho, quando parte do Evangelho não é pregado, do Dan Stone e do David Gregory. E o legal desse livro é que ele faz a gente olhar numa outra perspectiva que sempre estava lá, mas a gente acaba no nosso dia a dia esquecendo disso. De que o Evangelho não é simplesmente o perdão de Deus, o perdão sobre nossas vidas, mas é o que Ele oferece de experimentarmos depois. E não entenda mal, a gente não está falando só das grandes bênçãos que recebemos junto no pacote da salvação, mas principalmente da companhia e da presença de Cristo em nossas vidas. Porque você estava condenado, você era um pecador, e aí quando você se converte, o que acontece? Cristo entra na sua vida, o Espírito Santo vem morar no teu coração. Então, o resto do evangelho que não é pregado é isso. A gente acaba esquecendo de que Cristo é o centro da nossa vida a partir desse dia. Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo está em nós. E todos os propósitos que Ele tem para nossa vida, Ele vai agir por meio de nós. E o interessante é que esse livro, literalmente,
Literalmente é engraçado, né? Deu um tapa na minha cara, porque às vezes a gente fica lendo... Você quer que eu faça ele ser literalmente um tapa na sua cara? Eu tô com ele na minha mão aqui. Porque a gente às vezes lê e assim, muitas vezes quando eu tô lendo um livro, eu fico buscando coisas assim pra minha vida mesmo. Sendo que, na verdade, não é que eu tenho que buscar coisas pra minha vida, eu tenho que encontrar Cristo dentro de mim. E como que eu vou servir Cristo, como que eu vou encher o meu coração e encher o Espírito Santo que tá dentro de mim. E nós temos que viver pra glória de Deus. Interessante que Deus escolheu manifestar a sua glória vivendo sua vida em uma multidão de filhos e filhas, como o próprio livro diz aqui, e por meio deles. Então essa forma que Deus escolheu para glorificar a si mesmo por meio de nós. E é esse o resto do evangelho que o Dan Stone e o David Gregory falam aqui no livro da BV Books, que tem o link aí no post para você clicar e adquirir, e eu posso dizer que esse é um livro obrigatório. Isso, olha, adquira o livro, leia e encha-se de Cristo na sua vida. Fica a dica. É importante falar que esse programa não é patrocinado pela Unicesumar, mas porque a gente viu na história do Sr. Wilson uma história de alguém que perseguiu a sua vocação. O que o senhor oferece hoje através dessa universidade é transformação a partir da educação. E o senhor não nasceu num berço de ouro, o senhor não tinha esse capital para investir numa instituição de ensino. Eu queria saber como que o senhor começou e para chegar nesses 72 mil alunos, onde começou a sua história? Bom, eu comecei o primeiro ano primário na zona rural com 7 anos de idade. E não terminei o primeiro ano porque eu parei para colher café com meus pais. 7 anos a gente já trabalhava. Comecei com 8 anos, aconteceu a mesma coisa. Comecei com 9 anos, o primeiro ano de novo, a mesma coisa, parei para colher café. É uma família de 8 irmãos, depois veio mais 9, e eu faço parte da leva dos mais velhos, tinha que trabalhar para ajudar a arrumar o sustento dos menores. Mas quando eu estava completando 10 anos, meu pai tomou a sábia decisão: eu preciso mudar para a cidade. Vocês têm que estudar, vocês não podem ficar assim, começa, não termina. E aí nós mudamos para Maringá. Coincidentemente, viemos morar muito perto da onde é o nosso campus hoje. Grande parte da cidade era mata. E aqui, no primeiro lote, onde eu comecei o Sesumar, era o lixão da cidade. E os caminhões de lixo passavam em frente à minha casa. Eu fiz o primeiro ano primário, muito perto daqui, em 1957. E eu, como já ganhava meu dinheirinho na roça para ajudar minha mãe, o dinheiro já ficava no caixa da família, da casa, então eu saía da minha casa e vinha aqui, depois da escola, catar garrafa e vender na vila aqui, na cidade, e entregar o dinheirinho para minha mãe, com 10 anos de idade. Exatamente onde eu comecei a minha instituição, que hoje é esse gigante. Aí você começou a estudar? Comecei a estudar, não parei mais de estudar, né? Com 10 anos? Com 10 anos, não parei mais. Mas com 14 anos já fui estudar à noite, já arrumei um emprego, trabalhei 8 anos e meio numa retificadora, mas eu entrei lá, eu estava no 2º ano do ginásio, hoje 6º ano. Eu saí de lá, eu tinha passado para o 3º ano de faculdade, numa retificadora, passei por todas as funções ali. Entrei comprando peça na rua com a bicicleta de carga, depois controle no Cardex, lá dando baixa a entrada de mercadoria. Aí passei a ir para São Paulo fazer compra de mercadorias, Londrina. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Londrina. Aqui do lado, né? Eu tinha 15 anos, eu não tinha entrado num restaurante ainda para comer. E peguei o ônibus, fui para Londrina comprar peças. Chegou a hora do almoço, eu olhei um restaurante, eu nunca tinha entrado, passei na porta, olhei lá dentro para ver como é que as pessoas estavam se comportando para comer. E passei mais uma vez, passei 3 vezes e não tive coragem de entrar. Aí eu fui num bar do lado, próximo, aí tinha aqueles ovos cozidos, coloridos, com pó de serra, davam diferentes. Colorido, super famoso ovo colorido. Aí lá era a minha praia, né? Pedi 3 ovos daquele, um sanduíche de mortadela. Uma tubaína. E comi. Comi à vontade e tal. Aí eu voltei para Maringá e fui prestar conta lá, o proprietário da empresa, o caixa, e ele olhou: você não almoçou? Você tomou só comer um lanche num bar? Ele falou: eu não estava com muita fome, porque eu não tive coragem de dizer para ele que eu nunca tinha entrado num restaurante. Aí ele me deu uma gratificação. Nunca me esqueci disso. E ele é vivo ainda. Há pouco tempo eu trouxe ele na minha casa. Prestei uma grande homenagem a ele. E ele chorava. Eu contei essa história para esse meu empregador. Era uma empresa, uma retificadora com 80, 90 funcionários e tal. A mesma empresa continua aqui até hoje. Isso é a alegria dele, saber que a gente
gente passou lá numa situação tão simples, tão humilde, e quando eu chamei ele, eu era senador. Eu dei uma rápida passagem pelo Senado brasileiro, fui suplente, por 2 vezes assumi o Senado, em 2007 e 2014. Eu fui a Lida, não parei de estudar, me transferi para a Federal de Santa Catarina, já era casado. Fazendo que curso? Eu fiz um curso excelente. Meu curso é garantia de sucesso. Fiz matemática. É garantia de sucesso. Bom, eu tenho sempre dito que quem faz o curso é a gente, né? Somos nós que fazemos o curso, não é o curso que faz as pessoas. Tenho certeza disso. Em todas as profissões tem profissionais indo bem e profissionais indo mal. Em todas as áreas empresariais tem empresas indo mal e empresas indo bem. Eu tenho dito que sorte e azar não existe. O azar é quando uma pessoa despreparada encontra uma oportunidade. E a sorte é quando uma oportunidade encontra uma pessoa preparada. Por isso a minha paixão pela educação, e eu sou fruto disso, né? E essa coisa do curso faz muita diferença. Eu fiz 2 cursos. Um com os meus 17 anos, que eu fiz numa federal, e eu fiz pensando no diploma. Então eu levei pra conseguir aquele diploma e eu nunca me realizei nessa área. Depois de casado, eu fui fazer numa faculdade particular, que não era tão prestigiada quanto a federal, e eu aprendi muito, mas muito mais, porque eu fiz aquele curso pra aprender, pra tirar o máximo E eu via aquelas outras pessoas que eram como eu, com meus 17 anos, indo lá também só pra conseguir aquele diploma e fazendo do jeito que dava pra chegar a isso. Eu falo isso até pro pessoal que faz teologia, seminarista. É você que faz o curso. Agora, uma dificuldade é que às vezes o pessoal é muito jovem, né? Quando entra na... Aqui, muitos pais me procuram preocupados. Olha, meu filho não está querendo continuar o curso, já fez 2, 3 anos, agora está querendo mudar. E muito preocupados. Eu digo, olha, deixa ele mudar de curso. Porque essa juventude de hoje, quem tem 20 anos hoje, vai viver mais 80, certo? Sim. Então vale a pena até mudar. Perder 2, 3 anos nunca é perdido, porque o conhecimento jamais será perdido. O cidadão que aprende a aprender, ele vai aprender sempre. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Essa é uma frase de Leonardo da Vinci. E o conhecimento por si só, não importa muito em qual projeto pedagógico eu estou mergulhado, eu abracei, mas o conhecimento por si só, ele engrandece a alma, lapida o caráter humano e induz a paz. Conhecimento levado a sério, é claro, né? Eu sou um crítico da educação brasileira. Lamentavelmente, a educação brasileira é muito ruim, é uma das piores escolas do mundo. E isso, você jovem, tem que estar muito atento. Eu sei que você vai ter que fazer essa escola brasileira. Terá que fazer escolhas dentro da escola brasileira. Mas seja um dos melhores alunos dentro da sala de aula, sabe? E, lamentavelmente, a escola brasileira se acomodou à cola, à mentira. Eu faço uma palestra para todos os alunos que entram aqui na nossa instituição. E eu começo dizendo que 70% deles são alienados. Isso quem já entrou na universidade. Na cara deles. Quem já entrou na universidade é alienado. 70% de vocês são alienados, 65% de vocês são mentirosos, 50% de vocês são analfabetos funcionais. Uau! 50%. E eu digo para eles, olha, a minha palestra vai durar 2h30 e vocês também não estão acostumados a cumprir contrato. E eu preciso que vocês cumpram o contrato que vocês assinaram comigo. Vocês assinaram o contrato, vocês têm 4 horas de aula hoje. A minha parte eu vou garantir agora. Eu vou para a porta, tranco a porta. E ao trancar a porta, eu coloco a chave, o microfone junto, para fazer barulho mesmo. Eu faço uma palestra para todos que entram aqui. Do presencial, eu reúno 10 grupos de 500 alunos. E faço também para os alunos à distância. E aí a minha visão é realmente convertê-los ao conhecimento. Porque a escola brasileira é muito ruim e eles não aprenderam a aprender. Estudar para o jovem brasileiro é um sacrifício, porque ele nunca aprendeu a aprender. É um mal necessário. É um mal necessário. Qual o problema da escola brasileira? Ela é de 4 horas por dia, mas tem merenda, tem meia hora de merenda. Claro que nas escolas privadas tem um pouco mais de tempo na escola, 4h30, 5, mas dentro do pacote não salva ninguém, dentro do pacote. E aí ele não aprende a aprender. Ele fica 4 horas por dia na escola, tem merenda de meia hora, tem 32% de desperdício dentro da sala de aula no país hoje. Dentro da sala de aula. Mais diversas pesquisas feitas, 32%. Então de 3h30 sobra 2h30 de aprendizagem. Enquanto o mundo que deu certo, o aluno está no mínimo 5 horas aprendendo dentro da sala, porque a escola no mundo desenvolvido, o ensino de tempo integral, não tem um país no mundo que tenha dado certo com escola de tempo
tempo parcial. Eu conheço escolas em mais de 50 países e não tem. Eu desafio ter um país desenvolvido com escola de tempo parcial. E nós ainda jogamos 30%, 40% do nosso tempo parcial fora. Então o que acontece? O aluno entra no primeiro ano e a promoção automática. O que o aluno do primeiro aninho aprende aqui, se aprende no mundo. O que um aluno de 9º ano estuda aqui, estuda-se no mundo. Só que no mundo, lá fora ele aprende. Aqui ele só estuda, mas não aprende. Ele entra no primeiro ano com tão pouco tempo que ele fica na escola, ele não aprende 50% dos conteúdos que tinha que aprender. Então ele não adquire as proficiências necessárias para ele aprender adequadamente os conteúdos do segundo aninho. Mas ele é promovido para o segundo, a progressão automática, ele vai saber menos no segundo para poder entender os conteúdos do segundo. A escola deixa de ser prazerosa. Aí pelo terceiro, quarto ano, ele não está entendendo mais nada que está acontecendo na sala. E aí ele vira... A escola brasileira, 18% do tempo se desperdiça com indisciplina. A nossa criança é má? Não. A escola brasileira é a produtora da indisciplina da criança. É a produtora, o modelo de educação. Bem, e aí começa o conflito dentro da sala de aula. O conflito aumenta, ele abandona a escola. 23% dos alunos que abandonam a escola no ciclo do 1º ao 9º ano. Isso significa 7 milhões de crianças e pré-adolescentes que abandonam a escola. Porque ela não é prazerosa, é lugar de conflito, e ele vai sendo promovido sem aprender. Um dado momento ele tem que aprender. E eles vão para onde, os que desistem da escola? Vão para os descaminhos da vida. E aí nós temos o maior índice de criminalidade nosso, ocorre entre a juventude. 68% dos crimes desse país é cometido por jovens de 18 a 28 anos com ensino fundamental incompleto. Esse é o produto da educação brasileira, da péssima educação brasileira. E os políticos sabem disso. Eu denunciei isso na tribuna do Senado, não sei quantas vezes, fiz proposta para corrigir isso, mas 80% dos políticos brasileiros não querem uma escola melhor, porque eles sabem que se a escola é melhor, eles voltam para casa. Porque um povo que não seja alienado, eles querem que a escola, mas para produzir esse povo, essa cultura, né? Uma cultura inconsistente, a cultura brasileira. E aí eles querem isso. E o senhor falou, quando o senhor apresentou a sua história de vida, que o senhor sonhava com medicina ou teologia e foi parar em matemática. Por quê? Então, meu sonho, lá pelos 14, 15 anos, quando eu terminei o 4º ano primário da época, né, o 5º ano hoje, eu sonhava em ser médico, né? E pastor. Então, falar para os mais velhos, né, lá na igreja, tal, eu quero ser médico e pastor, porque eu quero trabalhar, curar o corpo e a alma. Coisa linda, não é? Lindo. É o sonho, né? Mas trabalhando numa retificadora, ganhando um salário mínimo, pouquinha coisa a mais, e um monte de irmãos, meu salário integral para a mão da minha mãe para fazer a compra da casa. Isso, eu e meus 3 irmãos mais velhos fazíamos isso para poder sustentar aquela grande família, né? E meu pai também tinha um serviço simples aqui na cidade, então o sonho era médico. Lá pelos 15 anos eu vi que já não ia dar mesmo para ser médico. Até tentei uma bolsa de estudo na Rússia, numa época até perigosa. É mesmo. Falei, vou sair daqui, quem sabe eu consigo em outro país. E aí tinha um médico aqui que tinha se formado na Rússia, me ajudou um pouco, mas enfim, acabei não indo. E aí eu falei, bom, então vou ser pastor, né? E aí quando eu terminei o 8º ano, o ginásio, né? Já podia ir para um seminário de teologia da minha igreja na cidade de Arapongas, que era um seminário de ensino médio. Eu fazia o ensino médio e, paralelamente, o curso de teologia. E aí me preparei, fui no presbitério, me apresentei e tal. Ficou tudo certo. Olha, tá bom, agora acerta com a sua família lá, né? Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe, né? Falei, mãe, tal, expliquei pra ela. Ela falou, é uma alegria, né? Temos tantos pastores na história da nossa família. Ela falou, mas no momento, nós não podemos abrir mão do seu salário aqui. E, além disso, a gente vai ter que te ajudar um pouco lá, né? Eu falei, tá bom, mãe, deixa pra mais na frente um pouco. Você entendia o recado, né? Uma sábia mãe, eu sabia que precisava dos recursos ali, inspirada por Deus, porque ela sabia que Deus tinha outros planos pra gente, né? Certamente. Sabia mesmo. Certamente, né? Bem, então eu não consegui ser o médico que sonhei, não consegui ser o pastor que sonhei. Mas hoje eu tenho um curso de medicina com 136 vagas, um curso de excelência. Eu tenho um curso de teologia aqui dentro da nossa instituição, formando pastores para o Brasil e para a África. Eu tenho uma porção de alunos africanos fazendo teologia aqui, e é tudo por nossa conta, a manutenção dele, a sobrevivência dele. E ele faz 2 cursos. Ele faz um curso presencial de teologia, um bacharelado, e faz paralelamente à distância um curso de gestão do agronegócio, gestão financeira,
financeira, gestão comercial, para que de fato ele possa ajudar um pouco mais o seu povo lá, né? Poxa, nós temos alunos do Malawi e também de Angola. Já mandei vários formados de volta para lá. Então, os momentos que os nossos sonhos não se consolidam, a gente tem que esperar em Deus, né? Deus tem os planos deles para as nossas vidas. Igual a gente já falou em outras entrevistas, né? No momento você dificilmente entenderia que isso ia acontecer lá na frente, né? Mas agora olhando para trás enxerga a mão de Deus em tudo isso. E demorou muito para que isso realmente florescesse para valer, né? Porque aí o senhor foi para matemática. Eu fiz matemática. Agora eu quero saber onde foi a virada. Acho realmente matemática, todos os cursos de exatas, acho interessantes porque ele é o curso que mais desenvolve a capacidade de raciocínio lógico. E a gestão é raciocínio lógico, é lógica, né? Então, a administração tinha que estudar até um pouco mais de matemática, né? Mas eu terminei matemática, fiz 2 anos na Federal de Santa Catarina, já casado, fui para lá, sem ter casa arrumada lá, botei minha mudança no caminhão, minha mulher na cabine, eu e ela, e fomos para lá, porque quando eu consegui essa transferência, foi muito em cima da hora de iniciar as aulas lá, e eu morei alguns dias na casa do pastor da nossa igreja lá. Eu tentei ficar 1 dia, 2 num pequeno hotel e vi que a casa ia demorar para conseguir, e aí apelei pro pastor, não, meu filho, venha para dentro da minha casa. E fui eu e minha mulher para lá, descarregamos a mudança numa garagem de um cidadão lá que tinha vendido o carro e viu o meu sufoco, e enfim, hoje esse pastor é pastor da igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, reverendo Messias Anacleto Rosa, era pastor lá em Florianópolis, em 1970, 71, 72, foi quando em 72 eu terminei a faculdade lá. Voltei e entrei na Universidade Estadual para dar aula. Mas o aspecto de liderança, eu tive 4 grandes pilares na minha vida. O primeiro deles, a minha família. Uma família muito estruturada, simples, mas evangélica, com muito amor. O segundo, a igreja, que me ajudou a me desenvolver, dar capacidade de comunicação, quebrar as minhas barreiras de timidez, de baixa de autoestima, tal. A igreja foi a grande alavancada. E aí foi a retificadora, porque lá eu aprendi as relações comerciais para valer a partir dos 13, 14 anos de idade. E o Colégio Gastão Vidigal, onde eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio, fui aprender as técnicas, a química, a física, desenvolvimento de raciocínio lógico, né? Um pouco da língua portuguesa, etc. Né? Então esses foram meus 4 pilares. Mas entrei na universidade para dar aula. Terminei a graduação, já entrei na universidade. Estava começando uma universidade aqui em Maringá estadual, precisando de professores, largamente, mas eu entrei ali, me deram 40, né? Me deram 8 horas só. Não, aqui você vai ter 40 horas, mas vai trabalhar só 8 horas na sala de aula. É mordomia, ensino. Agora estão dando um pouco mais de aula no ensino público, né? E eu entrei dentro de uma salinha e tal, fiquei ali e comecei olhando, mas é só isso para mim? Eu preciso fazer mais, né? Eu preciso avançar. Ou seja, atingir um degrau, a gente nunca pode parar. Eu tenho dito sempre que a gente tem que superar a gente mesmo todos os dias, né? E eu tenho dito também, faça a diferença e você será percebido. Às vezes demora um pouquinho. Esteja entre os melhores e a gente será percebido, né? Bom, comecei a dar aula em outras faculdades na região, viajar um pouco para dar aula e tal, mas em 76, começo de 76, eu consegui o meu primeiro negócio. Eu tinha uma perua variante, aquela peruinha da Volkswagen, era meu carro, eu já tinha 2 filhos pequenos, né? E descobri que a Aviação Garcia, uma empresa de ônibus aqui da região, que faz São Paulo, Curitiba até hoje, eles tinham entregas de encomenda. Os ônibus traziam as encomendas, deixavam na rodoviária e tinha uma Kombi que entregava. E em Umuarama, eu dava aula numa faculdade lá, ia 2, 3 vezes por semana, 160 quilômetros. Lá era uma pessoa privada que entregava para eles. E eu falei, olha, boa ideia, né? Olha, entregar encomendas. Mas eu cheguei aqui, já tinha alguém entregando. A empresa tinha o seu próprio veículo. Mas conversei com o chefe ali, eu vi que o serviço tinha uma série de problemas. E aí fui a Londrina várias vezes, convenci o diretor da empresa na época que se ele terceirizasse o serviço, ele teria melhor resultado, melhor ganho, cliente mais satisfeito. A palavra terceirização nem existia na época. Isso que eu ia falar agora. Olha, e a gente está no campo. Olha a semente aí. No momento da discussão da terceirização no país, né? Mas ele me atendeu porque eu tinha um cartãozinho de professor universitário, entendeu? Por isso eu digo, estude, faça um curso superior, mergulhe, não pare. E os caminhos vão se abrindo. Né? Agora não tem jeito, tem que ser um bom aluno, um bom estudante e nunca parar de estudar. E se converter ao conhecimento também, quem se converte ao conhecimento sempre vai ter prazer em aprender. Estes, ninguém segura, eles vão fazer diferença onde estiver, no meio da sociedade. A primeira diferença é para ele mesmo, né? Depois são para os íntimos, para aqueles que ele ama, a esposa, filhos.
filhos, família e tal, e abrindo espaço para a sociedade. Bom, enfim, em 9 de fevereiro de 76, comecei com meu carro entregando encomendas via São Garcia. Arrumei um motorista porque eu dava aula de manhã e à noite. Então o motorista me levava na universidade e ia entregar. Depois do almoço eu entregava encomenda com eles, já ficava com o carro e ia dar aula em Moarama, Jandaia do Sul, enfim, para todo lado. E em pouco tempo, em 6 meses depois, essa empresa me falou: olha, você vai entregar em todas as cidades do Norte do Paraná. Está indo tão bem o serviço. E eu logo passei a entregar em 16 cidades do Norte do Paraná. De Bandeirantes a Nova Londrina, Moarama e tal. Já comecei a comprar lambreta, Kombi, Fiat Fiorino. Naquela época não tinha nada dos carros modernos que tem hoje, né? Mas eu fiquei mais 2 anos muito bem. Já fui diminuindo aula, já comprei a minha primeira casa nessa época. Mas eu tinha um cliente só. Quem tem um cliente só, daqui a pouco perigoso, pode perder. É um risco muito grande. Acabou o negócio, né? Então eu descobri que o Correio fretava carros. Até hoje, viu, gente? Todos esses caminhões escritos Correios, pode ver que está escrito a serviço do Correio. É uma frota de milhares de veículos que o Correio freta nesse país. Mas naquela época o Correio estava começando esse serviço. Eu descobri isso e fui para cima do Correio. Eu tinha uma pequena entregadora, tive que fazer uma série de ajustes nessa empresa e enfim me cadastrei no Correio, ganhei a primeira concorrência para transportar malotes para banco. Todo malote de banco era o Correio que fazia. Ele tinha monopólio de transporte de malotes. Que coisa, naquela época, no tempo da ditadura ainda, né? Enfim, eu cheguei a uma frota de 200 carros trabalhando por Correio. E para São Garcia e tal. Caramba. E também passei a entregar lista telefônica para Telepar. Eu entregava 1 milhão de catálogos telefônicos em quase 1 milhão de endereços de casa em casa no Paraná inteirinho. Logística, não é? Buscando oportunidades, serviços que a gente jamais imaginava. E também fui exclusivo da Telepar, vendendo ficha telefônica em 160 cidades. Tudo isso durou 8 anos. Agora, um alerta, né? Hoje não existe mais transporte de malotes para banco. Não existe mais ficha feito telefônica. Online. Não existe mais ficha telefônica. Não existe público. Mais lista telefônica, nem ficha nem lista. Por isso, eu apelo veementemente para a sociedade. Continue aprendendo. Porque o excelente negócio que você está fazendo hoje, daqui 10 anos poderá não existir. E constantemente as profissões estão surgindo novas e outras se extinguindo. Por isso, quem aprende a aprender, ele vai se adaptar facilmente em diversas áreas, não é? Domina o conhecimento, tem proficiência naquilo que ele aprende, né? E esse é o objetivo de um curso superior mesmo, né? Um curso superior, em regra, ele é dividido em formação específica, conhecimentos gerais e desenvolvimento humano. Todo projeto pedagógico, ele pensa em 3 linhas, né? Sem desenvolvimento humano, não tem jeito. Sem conhecimentos gerais, também não. E muito menos com conhecimento específico, né? E o conhecimento geral é através da informação, das revistas, dos jornais, etc. Né? Quando eu disse que 70% dos nossos alunos chegam aqui são analfabetos funcionais, sabe quantos assinam uma revista Veja? 2% dos alunos universitários. Sabe quantos assinam um jornal e dão uma olhadinha todo dia, um jornal local de grande circulação? Não chega a 5%. E você que está me ouvindo, você se informa por onde? Qual é o seu meio de dominar a informação, de entender as relações da sociedade? Porque o curso superior, no conhecimento específico da formação, ele vai dominar conceitos, fórmulas, regras, etc. Mas eles são estáticos. O combustível dessas fórmulas, dessas regras e tal, é o conhecimento, é a informação, é o combustível que alimenta. Você pode ter o melhor automóvel, se você não tiver o combustível, se você não entender as relações da sociedade, lugar, né? Como é que você vai caminhar? Então, meu apelo sempre, leia, assine revistas, participe, vá à luta, não é? Tem mais um pensamento muito interessante de Goethe, que diz que quando o ser humano tem sonhos e coloca toda a força de sua alma sobre os seus sonhos, o universo conspira a seu favor. Pode não ser tão de imediato conforme a gente espera, mas ele vai acontecer. E eu, como cristão, eu tenho dito para os meus alunos, eu acrescento, não só o universo, mas o Senhor do universo conspira a nosso favor. Agora, se você é um preguiçoso, levanta à tarde, não lê, não estuda, não sei o que lá, pode contar que o universo não vai contribuir com nada com você, não. E nem o Senhor do universo. E a culpa não é do universo. E nem o Senhor do universo. Uma coisa muito simples e interessante, né? Maná pronto do céu caiu quantas vezes na história da humanidade? Nenhuma. Uma única. O maná pronto. Não, o maná, eles ainda tinham um processo inteiro. Ainda tinha um processo. Não era pronto, mas caía, ainda tinha tudo. Comida literalmente do céu, uma vez só na história da humanidade. Fora isso, minha gente, a gente tem que plantar, a gente tem que semear, tem que preparar a terra, tem
que tirar as ervas daninhas do meio, tem que combater as pragas, tem que suar a camisa, tem que tomar sol, tem que irrigar, tem que orar para chover em cima, mas Deus tem feito a parte dele. O problema é que a gente às vezes não faz a da gente, não Mesmo é? o maná tinha um propósito educativo, né? Não foi assim Deus dando não podia só por dar. nem armazenar, nem né? guardar, exatamente. Então, nós vamos colher no futuro o que estivermos plantando agora. E eu digo para minha juventude, cada minuto, cada passo que você está dando como aluno do ensino superior vai ou não fazer diferença no teu futuro. Então, seja lá qual for as sementes que você plantar, mais tarde você não vai poder se furtar de colher os frutos das sementes das quais você está semeando hoje. Então, converta seu conhecimento. Eu digo mesmo para os alunos que estudam, eu digo para os que trabalham à noite, eu estou com o auditório lotado, um período noturno, eu não quero trabalhador estudando aqui, não dá certo. Alguém aqui trabalha, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão, né? Aí eu falei, é verdade, mas eu quero só acrescentar algo para vocês. Eu quero conviver com estudante que trabalha. Porque quem tem que trabalhar, toda desculpa é que ele trabalha. Não deu certo que eu trabalho, não sei o que lá. Quer dizer, quem quer arruma um caminho, quem não quer arruma uma desculpa. E a gente sempre terceiriza a culpa, não é? A culpa é do governo, é do pai, é da mãe, porque meu pai brigou, porque não sei o que lá. O cachorro que comeu minha prova. Mas não tem nada disso. Quer dizer, nós somos responsáveis pela nossa história. Cada um de nós temos que escrever a nossa história. Ninguém vai escrever por nós. Ou a gente escreve ou escreve. Voltando para sua vocação, então, nesse tempo você falou que acabou deixando um pouquinho as aulas para se dedicar ao que estava gerando renda. Eu não cheguei na universidade ainda, né? Exatamente. Eu tô procurando o link. Não, mas porque você estava financiando esse sonho, provavelmente, durante esse tempo todo. Não, mas é que eu tô divulgando um pouco mais o meu produto, que é aproveitando esse espaço. Unicesumar. Ele tá fazendo o que ele tá dizendo que tem que fazer. Exatamente. Eu sou aproveitando a oportunidade. Acabei me especializando um pouco em marketing e tal. Não tenho dúvida disso. Falando em marketing, você sabe onde nós mais investimos em propaganda aqui? Nós investimos 15 milhões por ano em divulgação. Quem leva mais da metade da nossa verba não é a Globo, não são os outdoor, nada, é a Google. Aí, ó, é a Google. Você matou. Parabéns, você é um homem contextualizado, hein? E irmãos.com vai entrar nessa fatia. Hoje a sua empresa tem que aparecer na frente, tem que aparecer em cima na É verdade, Então, quem está aparecendo na testa ali, na cabeça, não é de graça, viu? Se você pôr um cheque de 500 mil chequinhos, você põe lá o seu nome. Quanto você paga 500, pro Google? Não, de 500 a 1 milhão eu ponho lá todo mês. É mesmo? Mês. 1 milhão por mês. Porque é o seguinte, olha, quando a pessoa entra no Google, põe lá qualquer coisa sobre educação e o nosso nome não aparece, tá lá pelo quarto, quinto, sexto, é porque tem alguém que põe mais dinheiro que eu. Aí eu tenho que pôr, simplesmente eu tenho que depositar na conta deles. Não precisa falar quem que é, onde eu tô, E as pessoas perguntam, como é que o Google ganha dinheiro, né? Como é que o Google ganha Isso dinheiro? aqui no interior do Paraná, nesse cantão, vocês imaginam o mundo, né? Mas isso sabe o que acontece? Tô até dizendo essas coisas, porque a maior parte das pessoas vive tão alienada, sabe? Não conhece, nem sabe por que o motor tem força. O que é aquele sistema? Por que o motor, um carro anda? O cara quer saber de sentar ali, ligar a chave, esquece até de pôr gasolina e vai embora. Vamos embora. Como é que faz para um combustível chegar numa bomba? Será que esses alunos conhecem o processo? Quem está me ouvindo hoje conhece o processo, cara. Como é que o combustível chega na bomba, prontinho para ser essa beleza que é para você montar no seu carro e sair, né? Quer dizer, um processo extremamente complexo e a maior parte das pessoas vivem nababescamente, não no sentido da fartura, essas coisas, mas no sentido do entendimento do mundo, sabe? A gente tem que saber que tem gente suando a camisa, pesquisando, gastando milhares de horas dentro de laboratórios, contribuindo para mudar, transformar, criar o novo. E a nossa sociedade brasileira está contribuindo com o quê? Lamentavelmente com nada, porque não estuda, né? Não aprenderam a estudar, não gostam de estudar e quer ter sucesso na vida. Muito bem, a transportadora continuou, eu abri uma construtora na década de 80, eu estava tocando uma transportadora e uma construtora, transportava malotes pelo Brasil, Banco Beron lá em Rondônia, fazia o estado inteirinho, concentrando os malotes em Porto Velho, distribuindo para o estado inteiro. Fiz isso no norte de Minas, transportei malotes para o Banco do Brasil
Brasil, dentro de São Paulo, capital. 135 agências, 4 vezes por dia os malotes iam e voltavam. E se o malote não chegava, o banco não podia abrir, porque era processamento de dados e a lista de toda a movimentação da clientela, né? Eu tinha uma frota de motocicleta fazendo isso dentro de São Paulo, era 4.500 quilômetros por dia de motocicleta dentro de São Paulo. Eu tinha direto 5 homens engessados, clavícula e perna, né? Era impressionante. Eu quase que virei especialista nessa modalidade ortopédica de acidente, né? A minha frota chegou a fazer 1 milhão de quilômetros por mês. 1 milhão de quilômetros por mês. Então, daqui, meu escritório sempre foi aqui, em Maringá, uma cidade do interior e tal, né? E a gente não importa onde está, importa o que a gente constrói em nossa mente, os princípios e a aprendizagem. Superar a gente mesmo todos os dias. Muito bem. Nunca parei da aula, porque a aula sempre foi minha paixão. Eu gosto de ensinar, sempre gostei. E aí, me capitalizei até bem, né? E na década de 80, meus filhos já começando a ficar adolescentes, terminando o ensino médio, e só tinha uma instituição de ensino superior em Maringá, pública, e poucas vagas. Então chegou aquela hora, né? Tudo na família, chácara para conviver junto, a igreja, aquela amizade. Falei, agora, filho meu vai ter que passar no vestibular lá fora, não é? Em Bauru, em Campinas, não sei aonde, e lá vai ficar longe da gente, eu não vou ter mais o acompanhamento do cotidiano da vida deles e tal. E por que Maringá não tem uma instituição privada? E comecei a discutir isso comigo, com algumas pessoas. É muito difícil abrir uma faculdade. Nossa, imagina. Mas eu falei, mas alguém já abriu, né? Alguém já abriu uma faculdade. Londrina tinha 2 privadas já. Uma é a Unifil, fundada pelas igrejas evangélicas lá. Londrina tinha 2 privadas, Bauru, Prudente tinha uma privada, Marília tinha uma privada. Aí a gente parte daquele princípio, se alguém fez, é possível. Então é possível, se alguém fez, eu vou atrás. E eu comecei a trabalhar para isso. Trabalhei 4 anos, abri o primeiro contrato social foi de 86. Consegui a aprovação de 2 cursos em finalzinho de 89. Então, em 90, eu comecei 2 cursos, 180 alunos, 600 metros de área construída. Por que foi no lixão? Porque eu precisava construir bastante. Falei com o prefeito, olha, é uma escola que vai ajudar Maringá a desenvolver e tal, me arruma terra. Ele falou, tem uma que não serve para ninguém, aí você não quer lá ver? Quem sabe serve para você, né? Aí eu vim aqui, era o lixão onde eu tinha catado as minhas garrafinhas. Incrível. Quando eu tinha 10 anos de idade. E eu falei, olha, vou pegar esse terreno é muito precioso para mim. E também, gente, foi a coisa mais acertada. Um grande passo foi pegar esse terreno. Sabe por quê? Eu fiz uma terraplanagem na parte mais alta dele e ainda na parte de baixo o lixão já tinha saído daqui, parado de jogar lixo aqui, em 74 mudou para outro lugar, mas carroceiro e tal, continuava jogando entulho, tá, sempre era um lugar queimando galho de árvore e tal, é um lugar feio. Mas eu comecei na parte mais alta, o pessoal olhava e falou, Wilson, tá ficando maluco, abriu uma faculdade, abriu um colégio junto naquele lixão, tinha nada em volta, não valia nada o terreno em volta. Essa foi a grande sorte. Hoje eu tenho aqui 22 hectares. Quer dizer, começou a dar certo, eu consegui comprar os lotes vizinhos. Valia um pouco ainda. Que valiam muito pouco, porque estava do lado do lixão. Hoje aqui ninguém mais percebe. Ninguém nem lembra disso, né? Lindos jardins, tudo arborizado e tal. Para você ter uma ideia, o último lote que eu comprei, faz uns 12, 14 anos já, eu paguei R$25 o metro quadrado. Hoje está R$1.000 o metro quadrado. Que coisa. Aqui no nosso entorno. Então, até nisso, são direções de Deus que a gente não consegue entender, né? Mas lá na frente a gente olha pra trás, parece que eu caminhei sozinho, né? A gente só vê um passo na praia, na areia, tem uma história que conta isso. Pegadas na areia. Aí a gente fala, mas Deus, eu fiquei sozinho. Ele falou, não, aquele rastro lá era meu. Você tava no meu colo. E a gente não entende aquele momento de luta, às vezes até de aflições, de incertezas, de dúvidas, né? Eu também fundei uma construtora e eu toquei os 3 juntos no começo, né? Porque eu também comecei a olhar que esse negócio, quando surgiu o tal do fax, eu já comecei a desconfiar. Falei, esse negócio de malote não vai durar muito. Daqui a pouco a pessoa vai começar a mandar tudo isso pelo sistema moderno aí, né? E de fato, né? Tudo que eu fiz na transportadora não existe mais hoje. Fiz 8 prédios aqui na cidade, no modelo condomínio. Vendi a transportadora em 94. A instituição já estava com 4 cursos, 1.000 e poucos alunos. E em 98 eu vendi a transportadora. Concentrei todos os investimentos aqui. Construí de 500 a 1.000 metros por mês. Quer dizer, qual foi a
grande vantagem de eu ter passado por todas essas atividades, né? Até hoje sou eu que construo aqui. Eu estou construindo aquele prédio todo de alvenaria, vidro ali. Não tem uma construtora aqui dentro. Eu economizo 20%. Olha só. Aquele prédio está custando 22 milhões de reais. Eu estou economizando 4, 5 milhões de reais. Porque eu aprendi a construir, não é? Tive uma construtora, tive uma transportadora, é logística. E sou professor. Quer dizer, graças a Deus por eu ter passado por esse caminho. Deus ter me oportunizado para depois me colocar aqui. Então não foi só um financiamento do seu sonho, foi um aprendizado. Em regra, as instituições de ensino, você tem um gestor, um administrador e um educador. E aí forma 2 grupos. O grupo do gestor, do administrador e o grupo do educador. E esses 2 grupos começam a entrar em conflitos, com interesses um pouco divergentes. Não, o financeiro lá, o administrativo, não está querendo soltar o dinheiro para fazer melhor essa parte da educação. Toda empresa tem esse conflito. E aí surge o conflito. Aqui não tem esse conflito, porque eu domino as 2 áreas. Eu sou professor, gosto muito da aula, não estou mais dentro de sala de aula, né? Mas sempre gostei muito. E também sou um gestor, construtor. Então a gente domina todas essas áreas, consigo fazer com um custo bem mais baixo do que os meus concorrentes, né? E assim foi que nós continuamos construindo essa escola. Bom, eu fiquei pensando, né? O que eu posso fazer, né? Para contribuir mais com o reino de Deus nessa instituição, né? Tem capelania forte, tem muitos programas. Todos os filhos de pastores têm 50% de desconto no nosso colégio, tem 20% de desconto na faculdade. No nosso curso de teologia, todos que têm um ministério na igreja, louvor, diaconia, qualquer coisa. O pastor da igreja mandou fulano de tal aqui, ajuda a receber membro aqui, distribui boletim, tem 50% de desconto no curso de teologia, né? Que legal. Mas eu precisava ir à frente, né? Nós temos 1.500 alunos hoje fazendo validação, pastores fazendo validação do curso de teologia dele. Algumas igrejas, a minha mesmo, eu dou 50% de desconto para todos eles no Brasil todo, né? Mas aí os alunos costumavam escrever palavrões na porta dos banheiros. Eu creio que não são os de teologia, né? São os outros, né? Esperemos, né? Certamente, né? E aqueles palavrões, todo dia eu mandava lixar a porta e pintar. Eu não tolero essas coisas, né? Porque é lugar de construção de cidadãos, de ética, de valores, né? A nossa missão é promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais, cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. Gente, coisa linda ter uma sociedade justa, né? Primeiro princípio da justiça, vamos lá, é a ética, né? E os 4 pilares da ética que eu discuto muito, tem muito mais valores a ética, mas é o direito à vida, o direito à verdade, à liberdade e à propriedade, né? Então, uma sociedade que mente não é transparente, nunca vai ser justa, né? Então, eu trabalho muito com a verdade aqui dentro. Mas aí, essa questão, há uns 4, 5 anos atrás, eu volto e me acordo de madrugada e às vezes fico meio acordado, meio dormindo, preocupado com alguns problemas aqui. Aquilo que eu não consigo ter uma boa solução, né? Acabo de me despertar, levanto, vou lá no meu closet, já tem uns papéis lá e começo a escrever. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal atitude. Ou escrevo as pendências, né? E uma bela madrugada dessa me ocorreu a ideia de resolver o problema das portas dos banheiros. Cheguei aqui na manhã daquele dia e disse para uma assessora minha, olha, manda alguém comprar aquela caixinha da promessa, que vem aqueles 500 mil versículos bíblicos, né, de efeitos especiais e tal. Mandei fazer adesivos 40 centímetros por 12 e coloquei 7 versículos bíblicos em cada porta de banheiro. Você não viu? Você não foi no banheiro aqui? O cara sentou na patente. A patente é privada pro resto do Brasil. A patente lá para fazer suas necessidades fisiológicas, relaxou. Tá de cara com o versículo. Olha os versículos. Quando ele pensa naquele negócio, vou escrever aqui alguma coisa, vou pintar, ele olha, tá lá, conhecereis a verdade vos libertará. Os olhos do Senhor enxergam no mais profundo. Ele até levanta as calças nessa hora. Ele dá uma olhada lá dentro, né, pra ver se não tem ninguém olhando. 7 versículos diferentes em 400 portas de banheiros aqui e em todos os polos nossos espalhados pelo Brasil. Mesmo assim, não tem uns engraçadinhos que vão lá e riscam? É fantástico isso, fantástico. Eu não tive, nos últimos 4 anos, não tive que pintar uma porta a mais, não teve um palavrão, não teve um desenho pornográfico ali. Isso é um case, nem cara, riscaram, nem rasgaram o papel. Por quê? Gente, a juventude brasileira, ela é bastante irreverente e tal, mas no fundo, nós somos um país cristão, né? 95% da população brasileira ou é católica ou é protestante. Pelo menos já ouviu, é de família, tiveram uma semente ali, respeitam a Bíblia. Agora, é que a gente às vezes não faz bem feito para que eles se convertam de fato, né?
Mas essa é uma das ações de nossa instituição, no sentido de levar a palavra a todos. E em todos os eventos nossos, a gente termina com a nossa orquestra cantando Aleluia de Rendo, manda todos ficarem em pé, a respeito ao Criador, que essa música homenageia o nosso Deus, a capelania, a palavra de Deus. Todos sabem que aqui é um lugar de crente. Somos evangélicos e pregamos, usamos a instituição para que a palavra de Deus possa ser permeada. E claro que isso não fica só nos muros, no intramuros nosso. Que gere transformação. A cidade. Nós temos um canal de televisão aberto aqui dentro, né? Na NET está no canal 21. Vou fazer uma propagandinha dos meus negócios aqui também, né, meu? Tudo bem. E aberto é canal 28. E você pode pegar aí pela internet Unicesumar, né? A nossa instituição www.unicesumar, ou procure a nossa TV lá. O culto da nossa igreja vai 4 vezes ao ar para 30 cidades, Maringá e 30 cidades. Está dentro das penitenciárias, nos mais longínquos vilas de nossa cidade, a gente recebe carta de penitenciário. Eu estou acompanhando. Olha, o dia que sair daqui, se vocês deixarem, eu já mudei de vida, eu cometi isso, aquilo, mas eu quero ir para a igreja de vocês. Isso através do nosso canal de televisão. Mas a pergunta minha é: qual o propósito de Deus para que eu tenha tudo isso? Qual o propósito? Um menino simples, veio da roça, caminhei muitas vezes 10, 12 quilômetros a pé pelas estradas aqui regionais com meus pais, vindo para a igreja e tal. E hoje ser fundador e gestor, líder de uma organização dessa, que trabalha com formação de pessoas. Qual o propósito de Deus para isto, não é? Essa é a pergunta que a gente faz, e a gente tem ido à luta no sentido de difundir a palavra de Deus e converter pessoas, né? Então, tudo que Deus permite que a gente tenha não é só pra gente. É para gerar uma sociedade justa e solidária. E a outra preocupação minha é o talento, né? Quer dizer, a multiplicação dos talentos. Eu não quero ser chamado de servo mau e negligente. Não fique acomodado à educação brasileira. Só vou dar um dado. Dos que terminam o ensino médio hoje, só 10% tem proficiências em matemática, domina os conteúdos de matemática. E matemática é raciocínio lógico, então a juventude brasileira não tem raciocínio lógico. E 29,2% tem proficiências em língua portuguesa. Por isso que eu digo que mais de 50% são analfabetos funcionais. Quando eu digo que eles são mentirosos, é a cola. E quantos cristãos evangélicos colam? A cola é uma mentira, uma falsidade ideológica, e quase sempre é um furto, porque ele pega um produto da mesa do vizinho sem pedir, porque o ambiente não permite, põe na mesa dele e entrega para o professor e diz: é meu. E aqui na minha instituição eu não deixo colar, porque eu não sou receptador e nem meus professores. Eu gasto R$500 mil por ano só para acabar com a cola. A prova aqui é individual, descritiva, de um bom grau de complexidade, avaliada antes de ser aplicada por uma comissão para ver se preenche essas condições, e toda a prova, na hora de aplicar, além do professor, tem um fiscal na sala. Eu já tirei aluno da sala de aula e mandei para a cadeia. Uau. Eu não perdoo, porque aqui é lugar da construção de uma sociedade formando profissionais, cidadãos, para que contribua para uma sociedade justa e solidária. E quem cola jamais será justo. Por isso esse Brasil tem essa corrupção toda. A escola constrói. A cultura da sociedade brasileira induz a essa corrupção toda aí que está aí. E aí quem está lá em cima quer manter essa escola. Porque quem cola, concorda com os corruptos desse país. Ele está fazendo a mesma coisa desde adolescente, criança, não é? Então, nós temos que assumir uma postura ética, uma postura de sociedade, de justiça, de seriedade, para poder exigir e cobrar dos outros. Aí nós temos o direito de cobrar. Muito essa bom. É a nossa proposta aqui, é o nosso esforço, é a nossa luta. Muito bom, seu Wilson. Que bom ouvir tantas histórias e uma aula, né? A gente teve uma aula aqui de camarote com o seu Wilson. Foi um momento especial aí. Saber dessa história, desse impacto, né? Pra cidade de Maringá, né? E pra região, tanta pra gente, né? outros. Porque quando a primeira fala aqui, né? De mudar um espaço onde era um espaço de depósito de lixo, fazer, né? Aquilo, né? Uma transformação que impacta agora 19 países, né? 19 países. Temos alunos aqui. Muito bom. Parabéns satisfação, por né? permitir que Deus te usasse todo esse tempo,
continue te usando ainda mais. A família toda envolvida de alguma forma nesse projeto. A gente fica todos feliz aqui em volta, todos moram aqui, é o meu entorno. Eu moro do lado da instituição. Eu só cruzo o muro aqui. Essa é a minha casa. Que legal. Muito bom, seu Wilson. Esse é um ministério, né? A gente quer despertar os jovens para buscar essa vocação e transformarem o mundo, né? Como o senhor tem feito, transformando a sociedade através do ensino, através do testemunho que essa universidade tem dado. A gente quer que mais pessoas comprem essa visão e vivam de maneira que glorifique a Deus e transforme quem está por perto também. Ok, que Deus continue abençoando vocês nessa jornada aí maravilhosa de estar através desse meio de comunicação, difundindo a palavra de Deus para que muito mais pessoas possam ter a oportunidade de ter uma vida eterna com o Criador. Amém. Muito obrigado. No programa anterior. Que é isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Recadinhos, esposinho. Engraçado que foi o programa todo aí, minha voz ainda não melhorou, né? Mas durante o programa tava boa, porque foi gravado lá no Vocari em 2015 e o Vocari 2016 já está chegando. E você já perdeu bobeira de não fazer. Perdeu bobeira de não fazer a participação. De não fazer a inscrição. De 21 a 24 de abril, na Unicesumar, lá em Maringá, nesse imenso patrimônio criado pelo Sr. Wilson e sua família. Olha, gente, é um fofinho, né, amor? Alguns de vocês que nos acompanham há muito tempo numa galáxia distante, sabem que eu já morei em Maringá e que eu já estudei lá em Maringá. E eu sempre ouvia falar da Sesumar, de um senhorzinho crente mesmo, que construiu patrimônio, que abria a faculdade para várias pessoas, que ajudava várias pessoas, tinha campa dentro na igreja que fazia lá e ele não cobrava nada. Assim, várias ações. E qual foi a minha surpresa quando o Paulinho fala pra mim que gravou um programa com esse senhor Wilson? Eu fiquei, gente, eu preciso ouvir essa história, preciso conhecer mais disso. É legal, porque a universidade realmente está transformando a cidade de Maringá. Uma cidade não muito grande, mas está sendo impactada pela presença da universidade, pela presença de cristãos fazendo a diferença naquela cidade. Parabéns a todos mesmo. os envolvidos. Foi muito legal essa conversa com ele e mais uma vez a gente disse que não foi um programa patrocinado. Nós realmente ficamos impressionados com a história dele e com a visão que ele tem para a universidade, que a gente quis divulgar isso por aqui também. E o Vocari é nosso parceiro também. A gente não recebe patrocínio para falar do Vocari, nem fazer todos esses programas que a gente faz durante o ano, mas é simplesmente porque a gente acredita no potencial desse evento e desse movimento. A gente quer fazer parte disso e a gente convida você a participar de 21 a 24 de abril de 2016 na Unicesumar. Você pode fazer a sua inscrição desde já em vocari.org.br. E olha só, mês de abril é meu aniversário, se você for no Vocari, lembra disso, viu? Lembra de mandar presente. E no programa anterior, aquela explosão de mentes e quedas de escamas, mais uma vez, com a participação do Paulo Júnior, com o Jonas Madureira, o Ariovaldo Júnior, a Raquel Aroca, o Marcos Botelho. A gente conversou sobre as ciladas do dualismo e foi um programa com milhares e milhares de downloads e compartilhamentos por toda a internet. Gente, muito bom. Também aquela frase do Paulo Júnior que eu não vou ousar repetir aqui. É uma frase muito de explodir cabeça. O cara faz uns nó. Parece que nem a mesma Bíblia que a gente lê, né, amor? Olha só isso. Não, tô brincando. Tá tudo lá na Bíblia, a gente só precisa ter olhos pra enxergar. E foi um programa muito especial e a gente quer falar aqui de todo mundo que comentou o programa no irmãos.com. O nosso first está de volta, Cláudio Antônio da Silva, de Novo Hamburgo. Renato Kleber Pereira de Oliveira de Fortaleza. Oliveira de Fortaleza é o nome da cidade? Não, é o sobrenome dele. Renato Kleber, nosso amigão. Felipe, do Rio de Janeiro. O Elber Pacheco Martins de Gravataí. A Camila Cassiano de Paiva, de Conselheiro Lafayette. Jaqueline Silva de Mogi das Cruzes. Tô feliz que a mulherada tá comentando também. É isso aí, a mulherada pensa. A Simone Santos de Maringá. Olha só, a primeira dama do Aleluia Bells. Inclusive falou aqui, ó. Fofa. Paulinho e Idri, espero vocês por Maringá no Vocari. Vamos tomar um café? Adoro café. Se você for, né, esposa? Ai, Simone, olha, eu quero tanto ir.
Luciano Lopes de Londrina. O Rafael Paiva da Silva, de Guarulhos. A Pétala Moraes de Itabuna. E a Aldean de Jacobina, Bahia. Mas a gente quer ler aqui o comentário da Pétala. Que nome legal, Pétala, né? Muito fofo, né? Gente, é Pétala com H no final. O primeiro podcast de 2016 foi exatamente no meu aniversário. Aê, parabéns! Muito bem, feliz aniversário. Parabéns. E com uma temática tão interessante que considerei como um presente para mim. Embora todos que ouviram tenham sido presenteados com o que foi discutido aqui. Eu cresci em uma igreja pentecostal tradicional, mas minha mente sempre divergiu nessas questões. Peraí. O que é uma igreja pentecostal tradicional? É pentecostal barra tradicional ou ela é tradicionalmente pentecostal? Acho que é a segunda opção, né? Eu não consigo entender essas duas palavras na mesma frase, mas tudo bem. E só depois de jovem eu vim entender um pouco mais sobre o reino e sobre como algumas coisas que estão entremeadas em nossas igrejas não correspondem exatamente com o evangelho de Jesus. Achei bastante esclarecedoras as questões abordadas no podcast e acho que foi bênção. Que vocês continuem nos abençoando com temas que precisam ser discutidos e desmistificados no meio cristão, até para alcançar os não cristãos e os próprios cristãos que não conhecem o reino a que servem. Estou ansiosa pelo site novo! Aê, tá chegando! Todos nós estamos, Pétala. E eu tô lá camelando. E espero que ele venha logo. E enquanto isso, estou aproveitando para me atualizar nos diversos podcasts que fiquei sem ouvir. Que Deus abençoe a todos. E esse é o nosso grande objetivo, né? Desmentir e desmistificar. Nosso objetivo como site, como podcast, fazer essas escamas caírem de muitos olhos, inclusive dos nossos. Eu sempre falo... Nossa, sempre cai, né, amor? Que eu sou o que mais aprende com os podcasts. E por falar, né, tô ouvindo todos e tal, ouvindo diversos podcasts, a gente tem que falar que o nosso amigo Cláudio Antônio da Silva, de Novo Hamburgo, completou sua maratona. Olha que legal! E mais do que isso, comentou todos os episódios. Olha isso, Cláudio! Gente, o Cláudio é muito gente boa, ele tá ajudando a gente também no site. Tá fazendo bastante coisa lá. E agora ele começou a maratona do BTcast, tá comentando também. Ele acrescenta muito com o nosso site. E a Camila Cassiano, que a gente comentou semana passada, que é uma ouvinte antiga e tal, e tá comentando os programas antigos, ela esclarece aqui. Paulinho, esclarecendo sua dúvida, que eu perguntei se ela tava refazendo a maratona ou não, lembra no programa anterior? Lembro. Eu sou velha mesmo de irmãos.com, porém eu não ouvia muitos dos podcasts até que meu amado esposo Elias Paiva insistiu tanto que coloquei no meu coração assim: ok, eu vou ouvir já que ele fala que é tão bom. Aí pronto, resolvido o mistério. Olha só, Elias Paiva, santo homem, santo homem. Não só gostei, como amei e passei a admirar muito você, a Adri, a Sara, toda a família irmãos.com. E só no final do ano passado que terminei de ouvir todos. Agora estou voltando, passando aí pra comentar todos eles. Muito bom, Camila e Elias. Inclusive eu tenho que contar uma coisa pra vocês que eu não contei ainda. Nossa, então conta, que até eu fiquei curiosa. Vocês estavam num evento de quadrinhos, acho. Eu esqueci o nome do evento, lá em Belo Horizonte. Eles estavam lá e eles não sabem que eu sei, mas os dois estavam com a camiseta Olá Pessoas. Ai, que fofos! E eu fui... Você não bateu foto com eles, amor? Eu não tava lá. Você não tava? Em Belo Horizonte agora, sei lá, tem uns 2-3 meses aí. É verdade. Eu tinha informantes lá. Olha só. Que comunicaram, que mandaram foto deles pra mim. E eu falei, olha, é o Elias e a Camila. Que da hora. Agora você nunca vai saber quem é esse meu informante. Quem é o informante, mas continua usando a camiseta, tá? Continua usando, que a gente sempre vê quando você usa a camiseta do podcast Irmãos.com. Pois é, quem sabe um dia a gente retoma, né? A gente vai ter novas. Se Deus quiser, em breve vamos ter uma nova versão. Olha, aí. enquanto a gente não tem novas versões, vão usando as da Aleluia Bells, que é bom demais, é muito linda. Aleluia Bells, é verdade. Ai, parceirão gente, é muito nosso. linda, é verdade, ó. Um abraço da Nira Simone e todo mundo que ouve e tá com a gente em 2016 no podcast Irmãos.com também. É isso aí, cruza o dedinho, ora aí, porque o site novo tá saindo. Quem sabe junto com o próximo programa não entra um site novo, não. Não é? Muito E cedo, também, muito se cedo. quiser, não precisa cruzar o dedinho, não.